gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Anete Abramovics é pesquisadora e professora na Universidade de São Paulo, a USP, na Faculdade de Educação, e coordenou o programa de pós-graduação em Educação na Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Cientista social, ela tem pós-doutorado na Universidade Paris Descartes na área de Sociologia da Infância. De 2007 a 2017, foi editora responsável da Revista Eletrônica de Educação Reveduc. De 2003 a 2005, liderou o Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação em Educação. A professora Anete desenvolve pesquisas nas áreas de criança e infância, Sociologia da Infância, Relações Raciais, Etárias e de Gênero. Organizou diversos livros e outras publicações relacionadas aos temas, entre eles, Afirmando Diferenças, montando o quebra-cabeça da diversidade na escola, Educação Infantil e Diferença, a reconfiguração da escola entre a negação e a afirmação de direitos, Educação, Raça e Perspectivas Políticas. Para que serve a educação? No Brasil, ela está no centro de disputas políticas, foi pauta das campanhas e ainda é foco de tensões para os mandatos dos próximos governantes. Ao longo deste ano, o conteúdo de sala de aula foi parar repetidas vezes na Justiça. A discussão de gênero, por exemplo, é alvo de disputas que chegam ao STF. Por enquanto, a proposta de vetar essa discussão tem perdido nos tribunais. Mas o Judiciário conseguirá barrar um conjunto de ações que podem ser defendidas pelo Legislativo mais conservador da nossa história recente? Como ficam a diversidade e o caráter emancipatório da educação em um país como o Brasil? É possível pensar em complexidades na pedagogia nesse cenário conservador? Para nos ajudar com estas e outras questões, trazemos a voz ativa da professora Anete Abramovics. Para conversar com ela, estão conosco na bancada Nilma Lino Gomes, professora pesquisadora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e ex-ministra dos Direitos Humanos. Maria Cristina Gouveia, doutora em Comunicação e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Laurindo Leal Filho, jornalista e sociólogo, e os também jornalistas Jonatas Cotrim e Marcela Martins, aqui da Rede Minas. Agradeço a presença de todos. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou trazer aqui um VT para esquentar essa nossa discussão. O projeto Escola Sem Partido tem votação prevista para esta semana na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Independente da aprovação, neste momento de pânico moral, pós-verdade e interdição de diálogos, será possível educar crianças, jovens e adultos para uma leitura crítica do mundo em que vivem? Burocrata não faz sermão. O burocrata aplica a lei, pune, exige o cumprimento da norma, mas ele não faz sermão. Quem faz sermão é padre. O professor é um burocrata, ele transmite aos alunos o conteúdo do currículo, aquilo que está escrito e que foi aprovado pelas autoridades competentes. Não lhe cabe dizer aos filhos dos outros o que é certo e o que é errado em matéria de moral. É um argumento surrado, o de que o aluno não é uma folha em branco. Uma criança de 12 anos de idade sabe perfeitamente como dialogar com o professor. Digo mais, é um argumento típico também dos estupradores. É um argumento típico dos estupradores que alegam em sua defesa que aquela menina de 12 anos que eles acabaram de violentar não é tão inocente quanto parece. Este é o argumento de que o aluno não é uma folha em branco. Para a gente entender o que é esse movimento da Escola Sem Partido,
A gente precisa entender que esse movimento surge não num contexto unicamente nacional, interno, mas de um contexto que é internacional também, que é uma onda de conservadorismo que vem tomando conta das políticas em diferentes países do mundo, né? Aqui no Brasil, uma das ações que a gente percebe nessa onda de conservadorismo, não é a única, mas é esse projeto que ele aparece principalmente a partir de 2015, da Escola Sem Partido, que é baseado num projeto, um programa que teve nos Estados Unidos de controle e fiscalização do trabalho dos professores na escola. I'm a state representative in the south of Brazil. A huge concern from parents and students in Brazil are that many teachers in school, they indoctrinate in socialism and Marxism instead of giving education. If this is the case in the United States as well, what to do about it? Your whole continent has experimented with socialism. It hasn't gone well, and they keep doing it. They do, and we have to do something about it, so that's why we're here actually. O projeto ele foi elaborado pelo advogado Miguel Najib, a pedido do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. O que o Miguel Najib faz e o Movimento Escola Sem Partido compartilha na sua página? Eles fazem um anteprojeto de lei municipal e estadual. Então, basta o legislador, seja deputado, vereador, senador, pegar aquele projeto e apresentar na sua casa legislativa. No estado de Alagoas, o deputado que apresentou lá, o nome dele era Ricardo Nezinho. E tem um vídeo hilário dele sendo entrevistado por um jornalista, no qual ele fala o seguinte, o jornalista pergunta para ele, mas Ricardo Nezinho... Quando o senhor elaborou esse projeto de lei, qual é a intenção? O senhor acha que acontece nas escolas que não deveria estar acontecendo? E aí ele fica meia hora, fala sobre a grande, pequena... Às vezes não uma pequena, uma grande, pequena, uma relativa pequena mesmo. Pequena quantidade de professores que trabalham com a questão da... que na sala de aula, às vezes, vai questionar a questão da ideologia em si. A ideologia em si. Ou seja, ele não sabe sobre o que é o projeto. Esse caso ele é emblemático, que ele mostra que muitos legisladores pegam o projeto e apresentam, não sabem nem do que se trata. E muitas vezes mudando o nome. Em alguns lugares é a escola sem pedofilia, em outros lugares é a escola livre, o que faz com que as pessoas nem saibam o que é esse mesmo projeto. Bom, Anete... você acha que esse projeto vai avançar? Como é que você analisa esse momento da educação no país? Quais são os ganhos e perdas se a gente partir para essas mudanças tão radicais na educação das nossas crianças? Olá a todos, um prazer estar aqui. Queria dizer algumas coisas para a gente poder conversar juntos sobre o assunto. Primeiro, entender que essa ideia de que escola sem partido nasceu de um partido. Isso é importante que fique claro. O Jair Bolsonaro, que pertence a um partido, propõe ao Miguel Najib de elaborar uma lei para fazer a escola sem partido. Então, essa escola sem partido não é uma escola sem partido. Logo de início, isso já coloca muitos problemas, porque essa escola sem partido, ela é de duas naturezas. Existe um movimento da escola sem partidos, que é uma rede, né, uma rede grande, que tem o Instituto Liberal de Brasília, tem o Milênio, tem o MBL, tem várias vertentes que estão nesse movimento. Então, não é um movimento apartidário, é um movimento que vem muito bem elaborado e tem essa lei, né? E por outro lado, essa lei, vamos dizer, ela já traz algumas consequências para a sala de aula. Ela traz consequências porque no interior dessa lei, supostamente apartidária, ela quer supor que é possível fazer uma educação sem nenhuma interpretação, sem nenhuma possibilidade de análise crítica, como se existisse uma natureza que possa ser ensinado sem nenhuma elaboração. Então, quando se pensa, por exemplo, de que é possível pensar uma educação sem ideologia, né? Quer dizer, o que quer dizer uma educação sem ideologia?
é dizer que é possível elaborar uma educação sem sentido. Porque o que é ideologia? Ideologia são sentidos construídos. Então, quando a gente entra, por exemplo, numa sala de aula, na hora que a gente entra numa sala de aula, já há sentidos ali construídos. Tem o professor que é de determinada maneira, tem o banheiro, tem muitos sentidos instituídos ali. Cabe ao professor analisar como é que os sentidos foram construídos ao longo da história. Quer dizer, o professor não é um burocrata. O professor é alguém que tem como instrumento de trabalho alguma coisa que é muito sofisticada, que é o pensamento. E eu acho que quando eles propõem uma ideia de educação sem partido, é um afronto à própria ideia do pensamento. Porque o pensamento, que é a matéria-prima do professor, quer dizer, é com isso que ele lida, ele precisa de muito tempo para construir essa matéria chamada pensamento. Construir através de livros, construir através de cinema, cultura, ou seja, a matéria-prima do professor é uma matéria-prima muito sofisticada e que eles estão tentando reduzir essa matéria-prima chamada pensamento em alguma coisa que fosse técnico, algumas opiniões, algumas estruturas, dizer isso ou aquilo. Então, quer dizer, eu acho que quando se pensa uma educação sem partido, na verdade, eu acho que por trás disso tem uma concepção de educação, e o mais sério que eu acho é que é uma ideia anti-pensamento. E o pensamento, nesse momento aí que até ali falou de pós-verdade, o que é a pós-verdade? A pós-verdade é de que a opinião comum que foi elaborada a partir da sua experiência natural, da sua experiência no dia a dia, possa valer tanto quanto aquela opinião extremamente elaborada que se faz a partir de muita dedicação humana, muito esforço humano de pensamento, como se essa opinião e elas valessem a mesma coisa. Tanto que essa lei quem faz é um advogado. Por que é um advogado? Cadê a voz dos professores, que são quem estão aí há muito tempo? Anete, a gente está vivendo um momento, inclusive, que tudo é opinião, né? Disse muito de essa é a minha opinião, respeite a minha opinião, que é uma coisa super importante, respeitar a opinião dos outros, mas a sensação que a gente tem é que coisas que não são opiniões, que são construções científicas, têm sido apontadas como opinião. No caso da escola sem partido tem sido assim também, quando o professor leva um conteúdo histórico que tem a ver, às vezes, com política, às vezes um conteúdo de biologia que tem a ver com gênero, ele está levando um conteúdo científico, muitas vezes, né? Um conteúdo fruto de estudos. Qual que é o problema dos pais acharem que isso é uma opinião pessoal do professor? Então, exatamente isso, quer dizer, qual é o perigo que nós estamos vivendo hoje, que eu acho, quer dizer, de que essa matéria-prima pensamento, que é uma matéria-prima muito complexa, que ela seja igualada a uma opinião, que ela seja equivalente a uma opinião. O pensamento não é uma opinião. Quer dizer, não dá para equivaler essas coisas. Um cara para construir um remédio contra o câncer, ele não pode ter opiniões sobre isso, ele não pode fazer experimentos da sua casa. Ele tem que ter lido tudo que foi produzido no Brasil e no mundo. Ele tem que ter anos de dedicação para formular algum pensamento sobre isso. E isso vale para as ciências humanas e vale para ciências em geral. Então, quer dizer, eu acho que isso, né, que um pouco essa coisa do Facebook, de que cada um dá a sua opinião e que as opiniões se equivalem, é uma maneira realmente de desfazer aquilo que é atributo e matéria-prima da escola e do professor. Porque é o pensamento. E o que é o pensamento? Essa que é a coisa. O pensamento é a genealogia da liberdade. Não existe liberdade sem pensamento. Então, capacitar as crianças a pensar é capacitar elas para que elas tenham condições de ser livres. Porque no mundo que elas vivem, se elas saírem, vamos dizer, se uma criança de 7 anos
sair pelo espaço social, ela vai notar algumas coisas. O que ela vai notar? Primeiro, na casa dela, que a mãe dela, que cozinha, trabalha, e que o pai dela, enfim, ela vai ver que tem ali uma estrutura montada. Se ela sair para as ruas de São Paulo, ela vai ver que tem meninos da idade dela que estão vendendo balas. E ela pode se perguntar sobre isso. Né? A criança pode se perguntar sobre isso. Que pergunta, por que tem desigualdade social? Eu posso dar várias explicações por que tem desigualdade social, que a criança observa na sua vida cotidiana. E ela vai observar mais. Se ela andar assim, ela vai observar, por exemplo, que os negros, na hierarquia do trabalho, estão em atividades mais braçais do que outros. Então, ela pode se perguntar sobre... Ela pode ligar a televisão e ver um noticiário policial e se questionar, né, a respeito das mortes violentas nas periferias dos grandes centros. Exatamente. Eu queria fazer uma questão um pouquinho mais geral. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu tenho uma inquietação muito grande de nós estarmos aqui num programa importante, 1h30, discutindo um tema que, para mim, é um tema pré-iluminista. Né? É um tema que não cabe no século XXI. A impressão que eu tenho é que aproveitadores políticos surfam nessa onda conservadora e vão buscar algumas questões na sociedade que podem causar algum tipo de impacto em setores da sociedade. Eles tentam ampliar esse impacto para setores mais amplos e, com isso, conquistar espaço na mídia, eleger parlamentares. Escola Sem Partido, para mim, é algo parecido com isso. É um absurdo, do meu ponto de vista, nós estarmos aqui discutindo este tema quando nós devíamos estar discutindo ciência sem fronteira. Como é que os nossos jovens vão pesquisar no exterior, apoiados pelo Estado, como a gente avançou em outros governos? Como é que está a questão da pesquisa no Brasil? Pesquisa que no meu ponto de vista, não é algo só da universidade, do ensino superior. As crianças pesquisam, vocês que são educadores sabem disso, as crianças pesquisam lá no ensino fundamental, né? Ao fazerem certas atividades. Você não há possibilidade de fazer pesquisa sem o contraditório. Como é que você pode avançar na ciência se você não contradiz ou procura contradizer ou procura refutar um conhecimento já elaborado? É assim que a ciência avança, não é? Toda a ciência avança dessa forma. E agora nós estamos discutindo escola sem partido. Na verdade, o que está se fazendo no Brasil, queria ouvir a sua opinião, Anete, é a escola com partido. Não é? Não se discute, por exemplo, igreja sem partido. Quer dizer, os pastores podem chegar nos púlpitos e dizer que a pessoa vai votar. Agora, o professor não pode discutir se a abolição, os males que a abolição causou no Brasil. Não é, professor? Os males que a abolição causou no Brasil. Eles vão dizer que não, que ela foi muito importante para a produção agroindustrial brasileira, o agropastoril naquela época, agropastoril brasileira. Não é isso? Quer dizer, sem a possibilidade do contraditório, como é que o pensamento avança? Você falou do pensamento. Eu queria ouvir isso, me parece que é uma discussão totalmente fora de época. É uma discussão para que algumas pessoas se aproveitem, como esse advogado que falou aí no VT de abertura, se aproveitem politicamente de uma situação que para mim é absolutamente desnecessária para ser discutida pela sociedade. Não, eu entendo a tua indignação, que é uma indignação de todo mundo. É evidente que a gente não gostaria de estar discutindo isso, porque a escola já tinha uma estrutura excludente. Demoramos muito tempo para mudar essa cultura excludente da escola. Não foi fácil. Se a gente fosse, por exemplo, nas escolas antes de 2003, a gente via, por exemplo, que as escolas antes de 2003, nem as crianças negras se sentiam representadas ali dentro, porque não tinham nem imagens de negros.
pouquíssimos professores eram negros. Se a gente pegar nossa bancada aqui, quem de nós teve professores negros? Quer dizer, a possibilidade de ingresso de professores negros no Brasil é muito recente, veio a partir da obrigatoriedade mesmo da política afirmativa. Quer dizer, teve conquistas muito importantes. E tudo isso, evidentemente, vem como retrocesso desses avanços que a gente já tinha. Né? Quer dizer, que eram avanços importantes. Quer dizer, das crianças negras se sentirem representadas, das crianças negras terem profissionais nas quais elas poderiam também se identificar. Nós tínhamos, por exemplo, essa coisa que eles vieram chamar de ideologia de gênero, né? Que é também uma falácia, porque há uma hierarquia no gênero, há algo na realidade social que tem que ser analisado. E nós conseguimos, vamos dizer, de alguma maneira, trazer muitas possibilidades de vida, para que essas outras possibilidades de vida fossem olhadas. Porque não existe uma maneira única de se viver. Né? Inclusive, sendo a maioria do povo brasileiro negro, né? Os temas sobre a África passaram a fazer parte da discussão em sala de aula. Né? E isso era importante, inclusive, na afirmação das crianças negras. Né? Quer dizer, eu tenho uma origem, aqui está a minha origem. Né? E isso era negado também, não era isso? É isso aí, uma pode falar. É a Nete. Bom dia para você, ótimo estar aqui com você. Eu estava pensando aqui, Anete, na reflexão que estava sendo feita anteriormente, e me lembrei de uma pergunta que você fazia num dos vídeos que você trabalhava, que me faz remeter a esse momento, quando você pergunta assim, o que uma criança vê quando ela olha para o mundo, quando ela olha para a cidade, quando ela olha, e essa construção desse pensamento, né? E que espaço, né, para além da família, essa criança ela vai poder chegar e falar e refletir sobre aquilo que ela vê, como você estava falando, né, e encontrar alguém que faça uma mediação disso que é essa realidade muito dura e muito desigual que a gente vive, inclusive do ponto de vista da questão racial, como a gente estava falando aqui, e aquilo que já foi produzido ou construído no mundo e que ajuda a explicar isso, essas situações todas que ela vê, ou inclusive a socialização de conquistas que nós já tivemos na superação de situações de desigualdades, como é o caso da questão racial que estava sendo colocada aqui. Então, para além de introduzir a discussão de África, a discussão sobre a superação do racismo, etc., esse pensamento crítico, essa discussão, essa reflexão sobre a vida, diz respeito também para essas crianças saberem que há movimentação na sociedade, há organização na sociedade, há grupos que estão tentando democratizar mais a sociedade, movimentos sociais, dentre outros, e que conseguem conquistas, inclusive constitucionais, e que essas conquistas melhoram a vida das pessoas e possibilitam, por exemplo, que hoje a gente tenha mais crianças negras dentro da escola e que tenham mais crianças negras sendo educadas, tendo direito da educação e, inclusive, da sua história sendo contada, né? E, por exemplo, a possibilidade de ter a escola fazendo uma crítica ao processo de abolicionista, da abolição, como ele era contado, como o colega estava falando ali, e trazer para essa discussão do processo abolicionista a luta e a resistência dos africanos e das africanas escravizadas, ou seja, não foi simplesmente uma dádiva, e também tinha questões do ponto de vista internacional, outras legislações que já vinham antes da Lei Áurea, etc. Então, eu queria, diante disso, assim, essa proposta que nós estamos vendo, que é a escola sem partido, o que me parece é que ela desconsidera totalmente as crianças e adolescentes como sujeitos que interpretam a vida, que leem o mundo. E é como se só a escola fosse o lugar onde a informação fosse dada e de forma distorcida. O que você acha? Não, o que eu acho incrível é o seguinte, se a gente pega a sociedade francesa, a escola está no coração da República. Né? Quer dizer, a escola está no coração da República no sentido de que a cidadania se faz por meio da escola, o debate crítico, o pensamento se faz no meio da escola. Por quê? Porque a escola é o lugar mais honrável na luta pela igualdade.
Quer dizer, evidente que há uma desigualdade muito importante na sociedade, que ela não se resolve no interior da escola, mas a educação é o lugar onde essa igualdade, de alguma maneira, você instrumentaliza as pessoas para essa luta, dessa luta dura pela conquista da igualdade. Então, quer dizer, não há uma educação, quer dizer, na verdade, é uma afronta à própria ideia da escola, porque a escola é o lugar da construção da igualdade. Eu vi eles debaterem essa coisa do mérito, né, que agora vai se devolver o mérito para a escola, né, que é uma outra falácia, porque, na verdade, as pessoas nascem de situações muito desiguais. Quer dizer, uma coisa é uma criança que nasce numa região violenta e outra criança que nasce no centro de São Paulo, branco, etc. e tal, que tem uma política afirmativa desde o dia que nasce da sua família, né, investindo fortunas nessa criança, em contraposição a outra criança que não tem as mesmas condições. Então, mérito, só é possível falar em mérito quando todos partem do mesmo ponto. Então, aí não tem esse mesmo ponto. O ponto é completamente desigual. Se o ponto é completamente desigual, essa criança que na realidade social vive uma desigualdade importante, ela de fato tem que ter alguma política na sua direção, para que ela, de alguma maneira, ganhe um ponto de partida, não próximo, mas que, de alguma maneira, ela possa estar dentro. Então, todas as políticas que se fizeram nesse momento, em relação ao negro, principalmente em relação ao negro, em relação aos indígenas, foram políticas fundamentais que existem no mundo todo. Mesmo a Expo, que é a universidade mais importante de Paris, ela tem políticas afirmativas. Que dá condições para que as pessoas na educação tenham chances de compreender a sua história, de não só, na verdade, conhecer determinados conhecimentos, como ele diz, burocratas, mas que elas tenham a condição de pensar sua própria vida, porque o conhecimento é isso. O conhecimento te dá condições de você compreender a sua história, compreender a história do país, fazer o avanço, os avanços necessários à cidadania. Então, quer dizer, eu acho que é uma pena que a gente esteja debatendo uma coisa que eu concordo, que quando a gente tem um debate muito importante a fazer. Por quê? O Brasil tem um problema grave de conhecimento das crianças. É uma escola exclusiva, só que agora parece que ela quer ser mais exclusiva ainda, né? Ela quer disseminar algumas pessoas de dentro dela. O professor brasileiro do ensino fundamental e ensino médio, ele ganha metade do salário do que ganha a maioria dos professores de todos os países do mundo. Acho que a Indonésia paga menos que a gente. As escolas, então veja bem, o professor acabou de sair uma pesquisa, é o menos prestigiado do mundo. A gente vai falar disso daqui a pouco. No próximo bloco. Eu queria que a professora fizesse uma questão também, porque nós estamos chegando no fim, tem ainda duas pessoas. Bem, na verdade, eu ia fazer uma questão em relação aos professores, enquanto sujeitos desse processo. A gente já vinha com um diagnóstico muito claro que a educação só iria avançar no sentido da qualificação e da formação docente, né? Esse diagnóstico continua, o problema continua, e você tem uma cortina de fumaça onde o professor, a valorização do professor virou agora o respeito ao professor, né? Em que o professor é sujeito do processo de criminalização da sua prática. Eu queria que você falasse um pouco, que a gente já vê um processo de autocensura na ação do docente na sala de aula. Ele já entra em sala de aula onde aquela relação do que ele fala, do que ele ouve entre os alunos, ela já é palco de disputa antes dela se executar, né? Então, aquela relação de confiança necessária para aquele sujeito que tem a função de formação da cidadania, ela já está comprometida nesse momento onde tem uma série de outros sujeitos que estão em pauta intervindo nesse processo. Nossa, Maria Cristina diz algo fundamental, um prazer estar aqui também com ela. Primeiro, dentro dessa PSL, eu não sei se vocês viram, eles propõem colocar um cartaz ali. Né? O que é esse cartaz? Esse cartaz é
solicitando que os estudantes denunciem seus professores. Veja bem... Essa seria a forma de vigiar os professores? Seria utilizando os próprios alunos? Seria essa a forma Exatamente. Se você pensa na história do mundo, quando é que os jovens foram instados a denunciar seus professores? Os jovens e as crianças instados a denunciar os adultos. É uma inversão total. Daqui a pouco vai ser os pais e mães. Quando é que na história do mundo nós tivemos isso? No fascismo e no nazismo. Então, o professor entra em sala de aula já completamente comprometido, porque toda escola, vamos dizer, toda escola e universidade tem ouvidoria, a escola tem estrutura de qualquer problema que há para se remeter, tem o diretor, tem uma estrutura escolar de que qualquer problema de sala de aula poderia ser resolvido nesse âmbito. Eles pedem para denunciar o professor. Quer dizer, é uma estratégia de controle, é uma estratégia de milícia, que já está ocorrendo. Tem professores que já estão sendo processados por estudantes porque soltou uma frase que não foi bem compreendida. Ou suponha que você é um professor e o teu aluno, o teu estudante não gosta de você, e você é um professor de matemática, e você reprova ele. Nada nos indica que ele não vai poder denunciar. Cria, na verdade, um estado nefasto na sala de aula, que era um lugar de companheirismo, de amizade, de alegria, de conhecimento, de pensamento, de criação, para um lugar de controle, medo. Quer dizer, o professor entra... Deixa eu só fazer o seguinte aqui, nós vamos voltar para esse tema no bloco seguinte, no segundo bloco. Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. O Voz Ativa volta daqui a pouco conversando com a educadora Anete Abramovic. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Voz Ativa está de volta hoje conversando com a educadora Anete Abramovic. Diversidade, desigualdades
Em uma sociedade cada vez mais complexa, é possível separar educação de engajamento e pensamento crítico? Vamos acompanhar o vídeo. A educação tem um caráter emancipatório e busca conscientizar os estudantes e as estudantes a serem pessoas críticas e transformadoras de suas realidades. Educar é um ato político. O pensamento de Paulo Freire continua vivo nas salas de aula. Mas continuará vivo nas salas de aula deste século XXI? O início deste milênio prometia extraordinários avanços tecnológicos, frutos da inteligência humana. Esses avanços seriam impossíveis sem educação. Mas qual educação? A humanidade avança aceleradamente em soluções técnicas, e o céu deixou há muito de ser um limite. Mas, apesar dos avanços, a nossa sociedade parece retroceder no que necessita para a compreensão de si mesma. Em ambientes cada vez mais cheios de diversidade humana, há quem nomeie o estímulo ao pensamento complexo e crítico de doutrinação. No lugar da educação emancipatória, o que uma parte da sociedade pretende é uma, abre aspas, escola sem partido. Fecha aspas. Mas se educar é um ato político, a qual política serve essa distorção? A educação caberia apenas à tarefa de ajustar o indivíduo a realidades injustas? E mais, ainda há espaço para o que Paulo Freire chamou de pedagogia da esperança? Aliás, o Paulo Freire é um educador extremamente respeitado. O seu trabalho na Europa, existe até uma estátua em Berlim, onde ele está ao lado de grandes educadores. Ele é considerado um dos maiores educadores do século passado e cujo trabalho reflete ainda hoje em vários países do mundo. Alguns argumentam que uma criança não deve ser exposta a conteúdos como identidade de gênero e sexualidade. Quer dizer, indo na contramão daquilo que as escolas estavam tentando fazer com relação à percepção das crianças da sua própria defesa, né, da sua própria colocação com relação ao outro, né, ao sexo oposto. Né? Então, papai e mamãe devem ensinar sexualidade para a criança, né? E muitos papais na periferia do Brasil costumam violentar os seus próprios filhos, e os números estão aí e que comprovam isso. E eu fico me perguntando como é que uma criança pequena vai entender sexo com o pai violentando, às vezes até com um certo distanciamento da mãe com relação ao que ocorre dentro das próprias casas. Como é que você vê essa questão? E como é que você acha que isso vai pegar? Você acha que é possível que isso ocorra mesmo nas escolas? Então, primeiro eu quero só falar uma coisinha do Paulo Freire, que realmente, além disso, o Paulo Freire é o intelectual brasileiro mais lido no mundo. Ele é uma referência. Aquele livro dele, Pedagogia do Oprimido, é lido até hoje no mundo inteiro. Então, ele é uma referência. Não a única, mas é uma grande referência. E foi proposto incinerar Paulo Freire. Né? Quer dizer, qual é o significado disso, de incinerar um pensador? Lembra um pouco um filme Fahrenheit? É próprio de tempos obscuros, onde o pensamento ameaçava tanto que tinha que ser queimado. Mas é evidente que não se queima, é difícil um pensamento ser queimado. Ele se multiplica, ele vira cinzas e se espalha para o mundo todo mais fortemente. Quer dizer, não dá para você achar que um pensador pode ser exterminado junto com o seu pensamento, por mais que a história ela é cheia de exemplos nesse sentido. Se você pega, por exemplo, eu sou judia e cresci ouvindo as histórias do Holocausto, mas o que mais me impressionava sobre a história do Holocausto é que aquele soldado que colocava os judeus no forno crematório era o mesmo que chegava em casa, beijava os seus filhos e sua mulher e rezava. Quer dizer, é uma espécie de banalidade do mal, que a Hannah Arendt fala muito bem. O homem comum,
ele faz determinadas coisas como se fossem naturais. E o que a educação tem que fazer? A função da educação é proteger o mundo de todos os fascismos. A função primordial da educação é de que a gente seja capaz de fazer com que as crianças entendam o que é uma vida não fascista. E uma vida não fascista, necessariamente você tem que se solidarizar com o outro. O outro é central na construção de uma vida para todos. Por que é uma boa vida? É isso que a gente quer. O que é uma boa vida? Uma boa vida não é só eu ter comida às 5 vezes por dia. A boa vida não é só eu ir no cinema, ouvir minha música. Uma boa vida é quando eu tenho isso, mas todos têm isso. Porque como é que eu posso levar uma boa vida quando outros não têm essa boa vida? E a escola, ela é central nisso. Por quê? Porque ela é para todos. Ela é democrática. Ela propicia que todos possam forjar um pensamento para explicar como é que os fascismos se elaboram para que nunca mais ocorra. Então eu acho que é isso que está sendo minado. Por isso que eu acho que é muito sério. E a ideologia, sobre o gênero, é importante dizer, o gênero é uma construção social. Nós temos, o gênero, nós temos sociedades no mundo, que eu não vou nomeá-las, mas todo mundo sabe, que as mulheres não podem dirigir, as mulheres não podem fumar, as mulheres têm que estar inteiramente cobertas, só os olhos, as mulheres não podem sair de casa. Isso é uma construção que as mulheres têm que entender por que elas, em determinadas sociedades, vivem diferenças sociais tão gritantes. Isso é o gênero. Então, as meninas e as mulheres vão estar impedidas de compreender a sua situação social. Por que a sociedade brasileira, por exemplo, 42% da sociedade brasileira, as mulheres é que cuidam dos seus... são famílias separadas de mulheres. As crianças têm que ter condições de entender isso. Então, quando você tira a possibilidade, chama isso de ideologia, só para terminar, essa que é a grande falácia. Não existe nada que seja sem sentido, porque é isso. Em qualquer espaço social, mesmo aqui no que nós estamos, né? Por acaso aqui tem mais mulheres que homens. Isso diz alguma coisa. Não é por acaso, não. Isso diz alguma coisa. Então, não dá para dizer que aqui não tem uma ideologia. Não dá para dizer, porque cada espaço social que a gente está, há um sentido instituído. Se trata de descobrir a serviço de que essa ideologia está posta. Professora. E isso é a educação professora. Pode ir. Então, sobre a questão da ideologia de gênero, eu fico pensando também o que há por trás desse discurso da escola sem partido, porque também eles querem atingir não necessariamente só a questão de gênero, mas principalmente as discussões a respeito da sexualidade. Né? E quando querem atingir essa questão da sexualidade, que tem aí uma LGBTfobia tremenda, fruto desse conservadorismo, eu fico pensando assim, olha, como pode hoje, voltando naquela ideia do que a criança olha e vê, né? Como pode hoje na nossa sociedade, em que nós lutamos e garantimos uma sociedade um pouco mais democrática, para que sujeitos, né, cujas diferenças são tratadas de forma discriminatória, possam hoje se sentir sujeitos, cidadãos e cidadãs de direito, não é isso? E expressar a sua vida, suas pertenças e inclusive suas sexualidades. Então, como pode passar por uma escola, né, com toda essa dimensão que você coloca e sair dali LGBTfóbico, sair dali homofóbico, sair dali por a própria impossibilidade de ser reeducado nesses preconceitos que a nossa sociedade alimenta e mantém, né? Então, queria conversar um pouquinho com você sobre isso, porque tem alguma coisa de uma doutrinação escondida por trás da ideia da escola sem partido, não é isso? E é uma doutrinação, inclusive, que ela tem um viés religioso, não é isso? E que fica escondido aí nessa história. Quando você alerta para a gente o histórico de que foi um determinado congressista, que era congressista, de um determinado partido, que pede para o advogado
Você tem uma outra doutrinação, e nós temos vivido na escola uma doutrinação religiosa de viés neopentecostal escancarada dentro de sala de aula. De negação de direitos, de crianças de religiões afro-brasileiras serem insultadas por professores e professoras que doutrinam da outra dimensão. Então, eu acho que tem dimensões aí sérias, né, na educação brasileira para a gente discutir, e que a forma como a escola sem partido discursa, ela omite isso, né? Essas questões tão sérias. Deixa eu só pegar um gancho, porque além do Escola Sem Partido, outras propostas que foram muito faladas nessa campanha, durante a campanha que tivemos agora, foram a militarização das escolas, educação à distância, já no ensino fundamental e médio, e também o retorno da disciplina de moral e cívica. Nesse contexto dessas propostas, qual que pode ser o futuro da educação brasileira, tendo em vista que, além do Escola Sem Partido, teriam também essas outras propostas chegando aí com força? Tem um autor que eu gosto muito, um francês chamado Deleuze, que ele fala um pouco de possível, senão o sufoco, né? O que está faltando para nós é um pouco de possível, porque se tudo isso realmente for, nós vamos morrer sufocados e já estamos sendo, né? Quer dizer, a gente tem que dizer que há forças vivas, né? Que o pensamento há forças vivas que vão se manifestar, que estão se manifestando e que não vão, evidentemente, que isso que não é assim. Quer dizer, não se mata um pensamento dessa natureza e nem os avanços conquistados. Mas o que a Nilma fala é tão importante, no sentido de que já tem uma ideologia que chega dentro da escola, que faz com que algumas coisas da própria escola já eram problemas, né? O Brasil é um país que mais mata travesti. O Brasil é um país extremamente violento. Quer dizer, toda nação tem um sexo. Isso que é incrível. E esse sexo da nação é disputado. Então é evidente que eles estão disputando esse sexo da nação. Que sexo da nação que eles estão querendo impor a todo mundo, quando essa mesma sociedade avançou para muitos caminhos? Avançou no sentido de permitir às pessoas a viver muitas vidas, a viver muito jeito de viver a vida. Mas eles querem impor uma hegemonia de um jeito de se viver cristão, porque se reza a própria disciplina de moral e cívica, você vai ter que escolher a moral. O ensino religioso é o ensino do cristianismo, não é ensino religioso. Quer dizer, há um certo cinismo, né? É como se eles jogassem fumaça e a gente ficasse na fumaça e a coisa mais importante está acontecendo em outro lugar. E nós que temos o pensamento e a caneta na mão, professores que somos, temos que não deixar nos iludir para aquilo que é fumaça e ficar debatendo e deixar aquilo que é fundamental escapar. Porque eles vão pondo cada vez uma coisa e a gente vai deixando aquilo que é o fundamental de lado. Se você pegar o que é o neoliberalismo hoje, não é a menos que é um advogado que faz uma lei. Porque o que eles estão transformando? Quando ele fala que o professor é um burocrata, ele só não falou que o professor é um vendedor, um caixa. Porque ele vê, o neoliberalismo tem um pouco isso, ele vê a educação como uma mercadoria, como um sabonete que a gente vende e troca. Então, o que acontece? Eles vão transformar tudo isso em empresa, essa é a visão, né? O Estado é uma empresa, a escola é uma empresa. E como isso a Marilena Chauí até falou, essa professora, quer dizer, quando tudo é uma empresa, como é que você administra os conflitos? Juridicamente. Por isso que a gente tem a juridicialização de tudo, porque é toda uma concepção que transformou tudo numa empresa. Há que se dizer, a educação não é um sabonete. A educação não é um sabonete. Ela não é um serviço. O professor não é um burocrata. É tudo o contrário disso que a gente estava elaborando. Não tá, muito dessas coisas estavam sendo elaboradas. Os livros didáticos, por exemplo, durante anos, os livros didáticos mostravam as mulheres na cozinha e buscando seus filhos. Durante muitos anos, a família negra não estava lá. Durante muitos anos, a mídia, a propaganda
a gente estava mexendo nisso, e eles falam do livro didático, e o livro didático, ele tem uma equipe que estava avaliando isso, e a gente estava transformando isso, mas tudo isso no meio do caminho. Só uma curiosidade, tem uma professora de ciências que me escreveu dizendo que ela estava terminando um livro didático sobre ciência, mostrando os órgãos sexuais, que teve intervenção nisso, que os órgãos sexuais masculinos não podiam ser grandes, nem de determinada maneira, o modo como isso tinha que ser representado. Gente, nós chegamos nesse momento, que a Maria Cristina também falou, onde o próprio professor, ele se policia. Se autocensura, né? Eu queria trazer essa questão, a gente está tratando muito da questão da escola sem partido enquanto um projeto ideológico, né? O colega falou também aqui da presença da ideia do ensino à distância já no nível fundamental. E eu acho que tem uma dimensão ali, um lado ideológico, mas tem um lado ali, como você falou, dentro de um projeto neoliberal, claramente econômico, né? Algumas empresas pretendem se beneficiar de uma educação à distância já no ensino fundamental. Então, você esvazia a escola pública, esvazia o sentido da escola pública, transfere aos pais a responsabilidade sobre a educação, mas eles vão fazer isso através de empresas que vão vender o serviço para o Estado. Eu queria saber conversar um pouco sobre esse projeto de ensino à distância nessa relação com a escola sem partido. Só lembrando que uma das justificativas apresentadas pelo presidente eleito é que isso evitaria uma doutrinação dos professores. Né? Exatamente, quer dizer, o professor tem que dizer, quais são os sempre é isso, né? Quais são os interesses que estão em jogo quando você propõe uma coisa dessa natureza. Tanto que estão dizendo que o ministro da Educação vai ser vinculado à educação à distância. Quer dizer, nós não sabemos se isso de fato ocorrer. Evidente que está sendo proposto um governo a favor de determinadas forças, né? Porque pensar uma educação para a criança do ensino fundamental à distância é esquecer de que as coisas se forjam nos espaços sociais. Qual é a coisa mais bacana da escola? Qual que é a coisa mais bacana da escola que qualquer pesquisador de educação que somos... É a convivência das crianças. O que eles falam? Por que você vai na escola? A amizade. Que é coisa mais bacana que só é possível no espaço público. Porque na minha família eu não tenho amigos. Porque eles são preocupados com a minha reprodução material, afetivamente. Onde é que a gente vive as experiências mais bacanas da nossa vida? No espaço público. Que é na escola. Inclusive, a gente não tem também, às vezes, pais com condições de acompanhar essa criança, né, nessa loucura que seria uma educação à distância. A gente tem outros problemas sociais envolvidos. Mas eu queria, inclusive, pegar essa ideia da Maria Cristina, que é perfeita, de que existe um interesse econômico muito forte por trás da escola sem partido, mas trazer para o lado que é o que geralmente move as pessoas, que é o emocional, né? Eu entrei no site do Escola Sem Partido, toda a construção, a explanação do porquê de uma escola sem partido é muito fraca. Não tem bases fortes para explicar por que seria bom. Mas os depoimentos dos pais são muito sinceros e eles estão realmente muito preocupados com a doutrinação. Um chega a comparar o professor a uma má companhia na adolescência, aquela má companhia que o pai nos alertava, né? Toma cuidado com fulano. Então, eles estão realmente preocupados com essa história de doutrinação. Eu queria que você voltasse nesse ponto que você falou um pouquinho sobre... Já acontece doutrinação, só que ela tem um lado. Então, a gente aprende que o Brasil foi descoberto, que os índios eram preguiçosos e por isso não foram escravizados. A gente aprende que, enfim, o próprio aprendizado de biologia é um aprendizado heterossexual. Então, a gente já tem ideologias nas escolas, né? Eu queria que você falasse de como que a gente supera isso. É falando sobre tudo, é abrindo para a diversidade, como que se trabalha na sala de aula, uma vez que existem várias verdades, como que se trabalha para que uma não seja adotada nem para um lado nem para o outro. Deixa eu só mais um complementozinho aqui, porque eu tinha anotado um dos itens do projeto, desse projeto de Escola Sem Partido, diz que o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam educação moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções, ou seja, as próprias convicções. O professor tem que respeitar
as convicções dos pais. E um jornalista aqui, o Mário Magalhães, escreveu, e se os pais defendem ardorosamente a ideia de que bandido bom é bandido morto? O professor não tem que, vai ter que omitir dos estudantes a ideia das trajetórias sangrentas, por exemplo, dos esquadrões da morte, né? Que, enfim, vai ter que esconder pensamentos humanistas. Como é que o professor pode se adaptar a uma determinação legal desse tipo? Mas então, é um pouco aquilo que eu já disse, né? Quer dizer, primeiro está em disputa a verdade. Né? Está em disputa a história. Eles estão falando em reescrever a história. Né? Reescrever a história. Eu fico pensando, por exemplo, vou voltar de novo à questão do nazismo, quer dizer, como é que eu reescrevo a história a partir do ponto de vista dos opressores? Porque a história, quer dizer, como é que eu reescrevo a história sem falar daqueles que foram derrotados? Como é que eu escrevo a história falar daqueles que foram dizimados? Como é que a história pode ser escrita sem dizer daqueles que foram escravizados? E como é que eu posso escrever uma história sem recuperar o ponto de vista desses que não tiveram a possibilidade de se defender? A história é um pouco isso. A história é você poder dar voz àqueles que foram dizimados. De novo, no sentido de que a história não pode se repetir, né? Não pode se repetir como tragédia. E é muito... Então, quer dizer, o que está em disputa? Está em disputa a verdade e o pior é isso, quer dizer, as opiniões, o senso comum e o pensamento e a coisa elaborada, elas ficam como se fosse igual. Como se o pai, que é religioso, que se o filho está doente é contra a transfusão de sangue, que o professor que estudou ciência, que sabe o significado do corpo humano, como é que ele faz, como é que a doença vem, por que as coisas são assim, que esse conhecimento extremamente elaborado através de um patrimônio cultural da humanidade, que o professor se dedicou a isso. Como é que essa concepção do pai vale tanto quanto a opinião do pai, que por razão ou uma ou outra não pôde se alfabetizar, ou pôde até se alfabetizar, mas crê tem uma outra crença. A escola é o lugar da ciência, isso é inegável. A escola é o lugar do pensamento e não é o lugar do senso comum. E para sair disso, precisa fazer força. O que eu acho é o seguinte, teve acho que a gente viveu uma eleição muito singular, né? Que ninguém estava preparado para isso, que se chamou Face News. E eu acho que ela operou muito bem numa micropolítica de cada um, micropolítica subjetiva, digamos. Ela operou naquilo que as pessoas têm medo. Os pais têm medo. Todo pai tem medo. Tem medo que seu filho siga uma sexualidade não hegemônica, com tudo que significa no Brasil, você ter um filho que não tenha a sexualidade hegemônica. Sabe o que significa isso? De que ele vai sair e de que ele vai morrer. As mães têm muito medo, por exemplo, de seus filhos negros, por exemplo, andarem sozinhos na rua, e o que significa o extermínio do jovem negro. Mas isso você pode ver até na loja, quando a mãe negra, isso eu aprendi com os negros, e a Nilma é uma das maiores professoras que eu tive sobre relações raciais, e a quem eu agradeço, que a mãe fala para sua criança na loja, não se afaste de mim, porque eles podem pensar que você está roubado. Então, quer dizer, essa coisa do Face News, ela operou numa micropolítica do medo. Porque, vamos dizer, que professor vai sexualizar suas crianças em sala de aula? Isso aí é um absurdo, porque os professores também, eles têm, né, são adultos e têm sociedade. Ou seja, ele está sendo lidado com ódio, com preconceito, é quase viva a morte, né? Nós vivemos alguma coisa de quase
de Quase Viva a Morte, onde a diferença foi colocada no lugar do desvio. E do desvio que pode ser matável, que pode ser exterminável. E é isso que nós temos que nos opor. E também acho que há um desvio da... Nós vamos ter que fazer um breve intervalo. Daqui a pouco, Voz Ativa volta com o terceiro e último bloco, entrevistando a professora Anete. Até já. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Estamos de volta com Voz Ativa, conversando hoje com a professora e pesquisadora em educação Anete Abramovic. Bom, eu queria agora, professora, falar um pouco sobre a universidade, né? As universidades também vão sofrer mudanças radicais, ao que parece, né? As federais e as estaduais. Você acha que vai haver um êxodo, por exemplo, dos professores ou de estudantes nas faculdades de pedagogia e educação? Quer dizer, o professor que é tão pouco valorizado no Brasil, né? Segundo uma pesquisa, o Brasil é o país quase o pior país com relação à profissão de professor. Eles recebem muito mal, não têm condições de se aperfeiçoar, né? Trabalham em condições péssimas. Como é que você analisa essa questão da formação profissional dos professores e das universidades? Eu lembro que meu pai foi um professor universitário ligado à área de humanas. Foi perseguido pela ditadura militar, saiu do Brasil e foi ser professor em Harvard, Yale, Columbia e Universidade de Toronto. Ou seja, foi disputado por essas universidades, né? Um professor de sociologia que não servia para o Brasil, mas servia para os americanos, né? Então, assim, eu queria que você desse esse quadro, o que pode acontecer com as nossas universidades. Não, primeiro eu vou falar do Florestan Fernandes, já que é uma pena que ele não esteja entre nós. E ele seria,
sem sombra de dúvidas, eu trabalho Sociologia da Infância. O trabalho de monografia do Florestan Fernandes, para ter uma ideia, é central. De monografia, que dirá então o resto do trabalho. E se ele falasse inglês, ele iria ser o maior sociólogo do mundo, sem dúvida nenhuma. Fora isso, eu queria dizer, quer dizer, as universidades... Se ele falasse inglês, ou se ele tivesse nascido nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Não, aí... Em inglês ele falava porque ele teve que dar aula em inglês. Se ele escrevesse inglês, não no sentido de se ele falasse, mas se ele escrevesse inglês... Ele realmente seria, eu acho, um dos maiores sociólogos do mundo. Eu acho que o Florestan se equivale ao Paulo Freire. Talvez ele até maior, mas tudo bem. O que eu queria dizer em relação às universidades, assim, existem duas universidades, tem as da rede pública e tem das universidades particulares. São essas universidades particulares que inundam o campo da profissionalização do professor de educação fundamental e infantil. É preciso que se diga isso, né? E esse profissional ganha mal. O que existia no Brasil, que acho que o que foi a tentativa de corrigir, é que nós tínhamos duas redes. Uma rede que vinha do ensino fundamental público e terminava nas universidades privadas. Essa rede, vamos dizer, vamos chamar assim, vêm os pobres, né? Eles vêm da rede pública no ensino infantil e fundamental e terminam na universidade privada. Era uma rede e que os pobres faziam, aqueles que conseguiam. E existia uma outra rede que vinha da escola privada e terminava na universidade pública, que era a rede daqueles da tal da elite. Essas redes é que se tentou modificar, né? Teve uma atuação muito importante nos 13 anos, no sentido de interferir nessa rede, porque se continuasse assim, isso que é importante dizer, eram paralelas, jamais isso ia se juntar. Outra coisa que há que dizer, o desempenho da criança negra e o desempenho da criança branca, ela é muito diferente. Se você não intervém nesse desempenho, elas não se juntam nunca. Aí que é a função do Estado. O Estado exatamente tem essa função, ele não é uma empresa que vença o melhor, que dê um lucro maior, que ganha, que sobreviva. Quer dizer, o Estado tem que ferir nisso que a realidade social jamais vai dar conta. Então, eu acho que se fizeram movimentos muito importantes. O sistema de política afirmativa, de reserva de vagas e de cotas, mudou a estrutura das federais, tanto que hoje ela é muito mais colorida, ela é muito mais alegre, ela é muito mais diversa, ela é muito mais complexa. Ela trouxe uma complexidade para o professor, para os estudantes, e certamente, nessa política que está se anunciando, ao invés de a gente avançar na complexidade que estava sendo encarada, mesmo ela certamente está se propondo toda uma outra coisa, né? Nanete, eu queria tocar em 3 questões rapidamente. A professora falou do ensino à distância no bloco anterior. Eu só queria lembrar que essa é interessante como a história vai se repetindo. Na década de 60, na outra ditadura, os militares tentaram fazer isso, quer dizer, você ter um ensino centralizado e difundido pelas emissoras de televisão. Essas emissoras públicas que existem hoje surgiram como emissoras educativas justamente para fazer essa centralização do ensino. Na verdade, se está retomando isso na tentativa de se fazer agora o ensino à distância outra vez pela televisão. Não há novidade nisso. E o que mostra que são governos que, infelizmente, podem até vir a ser comparados, aquele da ditadura e esse que ainda não começou, mas tem essas propostas. Sobre isso, e tocando na questão da universidade, há uma ameaça muito grande, eu gostaria que você tocasse, você falou em relação às escolas, o ambiente democrático, o ambiente cordial, e eu queria colocar uma outra palavra, que é o ambiente de confiança. Né? A escola sem partido rompe com a confiança entre professores e estudantes. Ela coloca a deduragem, né? Coloca a informação secreta, né? Rompendo a confiança. Isto,
um dos espaços mais democráticos, né, das universidades são os diretores acadêmicos, também censurados e punidos pela outra ditadura. E agora eles voltam a ser ameaçados pelo presidente eleito em declarações nos últimos dias. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa intervenção também na vida política, porque a universidade não se faz sem política, né? Na vida política dos estudantes, né? A maioria dos líderes políticos brasileiros passaram pelo movimento estudantil, pelos diretórios acadêmicos. E, finalmente, uma pergunta bem concreta, aí não é com relação à universidade, mas é com relação ao ensino médio. Como você vê esse desconhecimento das futuras autoridades brasileiras, que devem tomar posse em janeiro, do Estado? Eles parece que desconhecem totalmente a organização do Estado, a ponto do presidente eleito dizer que quer ver as perguntas do Enem antes do Enem ser realizado. Como é que você vê esse absurdo, né, desse desconhecimento de como funciona o Estado e, particularmente, de como funciona a educação? Tudo que você falou é perfeito. Eu já respondi. Você tem toda a razão. Quer dizer, uma universidade, ela não se faz só na sala de aula. Tudo que se faz fora da sala de aula. O que é o movimento estudantil? O movimento estudantil é uma escola. Você tem o privilégio de atravessar uma universidade com muitas escolas, né? Você tem seminários acontecendo em todo lugar. Você tem as mil possibilidades. O que está sendo proposto exatamente é esvaziar tudo isso. A questão é para você ver, quer dizer, a função do professor, ela é tão magnânima, ela é tão importante, ela é tão matriz de tudo que é justamente contra o pensamento que todas as bombas estão se fazendo. Né? Quer dizer, a nossa profissão, ela é tão importante e nós vamos combater tudo isso exatamente com aquilo que a gente tem, que é o pensamento. E o professor Vladimir Safatli falou a caneta. O professor tem isso. E quando ele tem isso, eles estão querendo combater isso para dizer que existe uma natureza das coisas. Que as coisas são como são naturalmente, como se fosse possível o mundo social ser construído como as vacas no pasto. Né? Professora, a gente já entrou um pouquinho no assunto, mas eu queria falar um pouco sobre o homeschooling. Em setembro, o Supremo Tribunal Federal proibiu a prática do homeschooling, que é a educação no lar feita pelos pais. Mas o Escola Sem Partido, ao dar prioridade às questões que os pais preferem ensinar aos filhos e a própria educação à distância, não favorecem essa questão do ensino feito em casa? Não, eu acho que tem países que a educação eu acho que podia ser uma opção, entendeu? Quer dizer, você quer estudar, você quer ensinar seu filho na tua casa, onde ele só vai ter papai e mamãe, a sua televisão, o seu cheiro, a sua cor, é uma escolha, né? Quer dizer, o que não pode, quer dizer, o que é um absurdo é o Estado propor isso como política pública. Para pessoas que não têm casa, para pessoas que não têm televisão, para pessoas que não têm computador, para pessoas que têm uma história desigual desde sua origem. Porque, vamos dizer, o Brasil é um país extremamente violento. E quando a gente fala que há uma estrutura racista e social importante no Brasil, significa o seguinte: nós vivemos a escravidão. Ela deixa marcas muito profundas. Quanto tempo essas gerações que foram escravizadas precisam para alcançar determinadas condições sociais adequadas para ter uma boa vida, que nem todo mundo, né? Tem um filme que vale a pena ser assistido, chamado um documentário Menino 23, que veio de uma tese de um professor chamado Sidney Aguilar, que diz de que uma fazenda pegou 50 meninos negros de um orfanato e os escravidou. E depois soltou eles. Vamos dizer, quantas gerações esses 50 meninos, que poderiam ser 50 famílias, que foram soltas, quando
para viver suas vidas. Foi em 1930, se eu não me engano. Eu não sei precisamente a data, precisa ver. Quanto tempo esses meninos vão precisar, que foram soltos nas trilhas do trem, eles vão precisar para constituir uma família, para ter trabalho, etc, etc e tal. O que foi a lei do ventre livre no Brasil? Que você liberta o ventre de uma mãe escravizada. Como é que a criança é livre? Ou seja, em algum momento, o Brasil teria que se haver com as suas questões. Nós nunca falamos exatamente da ditadura. Nós fizemos um silenciamento geral. Nós nunca falamos da nossa escravidão. É como uma coisa psicanalítica, né? É como se tudo isso voltasse, né? Voltar como fantasma, voltar como para nos equacionar, porque nós não lidamos com isso. Agora é a hora. Agora é a hora, né? Falando agora é a hora, né? Aproveitando a questão da universidade, o que a gente tem visto relativamente otimista após a eleição é esses grupos sociais também se manifestando e se mobilizando, né? Então, por exemplo, a universidade que a gente tem hoje não é, na composição dos alunos nem dos professores, a universidade que a gente tinha 10, 20 anos atrás. Os nossos alunos hoje são majoritariamente pobres e em grande número negros, né? E eles não estão dispostos a abrir mão das conquistas feitas, né? O movimento LGBT vai na mesma direção, né? Não vamos voltar para o armário. Então, tem uma efervescência social que está muito posta e que nos diz de pensar formas de viver e de resistir a no sentido de uma frente democrática. Eu queria pensar um pouquinho, uma das questões que está muito forte para nós enquanto professores é como é que a gente vai ganhar corações e mentes que não estão dentro do espaço da universidade, que estão sendo objeto dessas mídias de convencimento, etc. Né? Eu vi que a Faculdade de Educação da USP está fazendo um programa que os professores falam sobre os temas para ser divulgado na mídia. Como é que você pensa isso, Anete? As formas, o que a gente pode resistir com? Não, o que eu acho, assim, a história não acaba, né? A história não vai acabar agora. A história... E eu acho que nós estamos sendo instados a multiplicar formas de resistência, a multiplicar formas de criação, a fazer coisas que a gente não fazia e, quem sabe, nesses nossos fazeres não pode ser capturado, né? Porque a gente faz diferente e não vai ser capturado porque nós temos um jeito diferente de fazer, né? Então, eu acho que tem muita resistência, tem muitas formas de atuação possível no interior disso que a gente faz. O pensamento, a tolerância, a liberdade, a democracia, o respeito ao outro, o respeito à diferença, o aprofundamento à diferença. E eu acho que a função do professor é exatamente isso. O que nós não podemos é nos deixar capturar pelo medo, né? Eu acho que esse programa, na verdade, é um pouco isso, é um hino à liberdade, né? Nós vamos continuar nas nossas atividades, nós vamos estudar, nós vamos ensinar os nossos estudantes e vamos ter que, de fato, arrumar estratégias coletivas, né? E unificadas, porque também é preciso dizer que, como a gente estava em meio a um caminho onde os vários coletivos eles estavam reivindicando voz e direitos, então a gente teve uma proliferação de coletivos. Então se criou, mesmo na universidade, milhões de coletivos de tudo, né? De afirmação de direitos, vários coletivos. O que a gente vai precisar agora é que esses múltiplos coletivos, de alguma maneira, se unifiquem. Porque o que era uma pauta num outro momento, que era aprofundamento das diferenças e dos coletivos, nesse momento está em risco esses coletivos, o extermínio da diferença. Então nós vamos ter que esses coletivos, de alguma maneira, se unificar. Eu também queria juntar essa pergunta da Cristina e a sua resposta pensando universidade e educação básica. Porque eu penso que esse momento pode ser um bom momento para a gente reconstruir outras formas de trabalho conjunto entre a universidade e a educação básica.
E eu fico pensando o seguinte, os pais e as mães, como foi falado aqui, alguns ansiosos, angustiados com toda essa enxurrada, digamos assim, de falas e narrativas contrárias à escola e o que ela tem feito e tal. Será talvez que não é um momento da gente começar também a pensar em ações coletivas, atividades mais conjuntas entre professores da universidade, professores da educação básica, chamando os pais e as mães para as escolas e conversando com os pais e as mães e outros responsáveis, ouvindo as dúvidas que elas têm, porque aqueles que querem, de fato, irão. Porque não é todo mundo que vai estar fechado num bloco de pensamento ideológico ou religioso, sei lá. Mas tem muita gente que precisa realmente da informação, precisa de ouvir. Talvez para nós da universidade, o que você acha dessa ideia? É um trabalho conjunto aí que a gente está precisando de fazer também, de conversar. A gente fala tanto da comunidade, né? Essa comunidade. Então, chamar e conversar. O que você acha disso? De conversar, Perfeito. O que você acha? Eu acho, por isso que todo momento ele é rico de alguma maneira, né? E todo mundo é responsável pelo seu presente. Isso que é ética, né? Nós somos responsáveis pelo nosso presente. Né? E nós temos uma atitude diante do nosso presente. E eu acho que a universidade, ela acabou muitas vezes se afastando mesmo da educação básica. Mais do que isso, eu acho que os partidos se afastaram da população. A Igreja Católica se afastou, que era a teologia da libertação, por exemplo, se afastou também. E quando se afasta, outras forças se apropriam desses espaços. E por isso que eu acho que agora isso que você diz é urgente, né? Quer dizer, a universidade vai ter que ter se comatar com o ensino básico, né? Tanto que a gente já está vivendo lá na USP professores de ensino básico que já estão sendo processados e que vêm até a universidade pedir ajuda. Sim. Pedir ajuda para esclarecer. Então estão sendo feitos pequenos vídeos para esclarecer sobre o que é o direito dos professores, que não é assim. Que nós não temos direito nenhum, o cara vem e me grava, tem que ter autorização. Nós aqui, para ter nossa imagem, nós vamos assinar uma autorização. Quer dizer, e os professores, eles foram pegos tão desprevenidamente, e eles têm que saber que eles têm direitos, que a imagem deles não pode circular, que eles podem processar também os alunos. Ou seja, nós vamos ter que restabelecer ligações que estavam frouxas, né? Porque tem pessoas conservadoras que estão com projeto de Estado e vieram para disputar esse projeto de Estado. E numa democracia plena, isso é disputado nas eleições, né? E nós temos que continuar com isso. A Nilma colocou aqui uma aproximação com a comunidade, que é uma coisa bastante simples de se fazer e é fundamental. A gente talvez não esteja fazendo tanto, né? A gente gosta de referenciar muito para outros países. Nossa, um dia a educação do Brasil podia ser igual em outros países. Eu peguei um trechinho de uma afirmação no site da Finlândia, que tem a melhor educação do mundo hoje, né? Reconhecida aí por vários institutos. E eles falam sobre o papel do professor, e eles falam o seguinte: fé e confiança têm papel fundamental no sistema finlandês. Descentralizamos, confiamos e damos apoio. Assim, o sistema funciona. O controle não motiva o professor a dar o melhor de si. É simples, somos pragmáticos, gostamos de coisas simples. Então, eu queria que você falasse o que quem é pai pode fazer de forma simples para melhorar a educação do filho. É ir atrás da escola? O que é o papel nesse momento? Confia no professor. Confia no professor. Converse com o professor. Eu acho que é o momento da comunidade entrar na sala de aula, porque a sala de aula ela é um misto, vamos dizer, daquilo que é o patrimônio, uma certa cultura universal, mas daquilo também que é a comunidade local, porque há muitos saberes dessas comunidades locais, muitos saberes que a escola pode aproveitar, né? Quer dizer, talvez agora seja esse momento de trazer o pai para a escola, para ele ver o que é essa escola, participar da sala de aula, ajudar o professor na construção da educação do seu filho. Agora, há que ter claro, quer dizer, o professor, ele é um profissional. Ele é um profissional, ele não é mãe, ela não é a tia, ele não é o vizinho, ele é um profissional que estudou para isso, que acumulou para isso, né?
E ele precisa da ajuda de muitas redes, vamos dizer, para alcançar esse estudante para o quê? Para uma vida melhor. Né? Você acha que nós corremos o risco de uma privatização da educação, no sentido, inclusive, de se diminuir as universidades públicas? Eu cheguei a ouvir até de um dos personagens que estão apoiando o atual governo, de se dar um voucher para o pobre poder estudar numa escola, uma universidade privada, né? Provavelmente também a ideia de se pagar a universidade pública. Como é que a senhora vê isso? Às vezes eu não gosto de falar para não dar ideias, mas né? Porque tudo isso já circulou, né? Tudo isso já circulou, que é, na verdade, uma uberização generalizada. Os professores vão estar nos Uberes, tudo vai ser você vai pedir, quer dizer, acho que o neoliberalismo é isso um pouco, né? Tudo são empresa, a gente troca mercadoria, e quando dá problema se judicializa. Agora, há que se ter claro o que é que uma empresa de educação quer. Ela quer o lucro. Quer dizer, não dá para pensar que a educação possa ser pensada dessa natureza. Porque a construção da educação ela é de longo tempo. Veja só, quer dizer, toda essa literatura mundial, toda essa quantidade de pensamento que os homens se dedicaram sua vida, sua alma, seus sangues para a construção disso. Não dá para transformar nisso numa mercadoria onde eu vou ter o lucro fácil, pagando barato o professor, tirando o 13º, privatizando tudo e pensar que eu vou melhorar os indicadores da educação brasileira por aí. Né? Eles são tão preocupados com o PISA, com todos esses indicadores, e o que eles propõem é exatamente a piora de todo o sistema, a desregulamentação de todo um sistema escolar muito bem construído. A pós-graduação brasileira é uma das melhores do mundo, o sistema público de pós-graduação do Brasil é uma das melhores do mundo. Vai desregulamentar isso para transformar em quê? Em pó? Bom, foi muito proveitoso esse nosso debate aqui, essa nossa conversa. O programa Voz Ativa, que é uma produção da Rede Minas de Televisão e Rádio em Confidência, chegou ao seu final. Agradeço a presença da professora e pesquisadora Anete Abramovic, de nossos convidados e também de todos que nos acompanharam aqui pela TV Rede Minas e também pela rádio e pela internet. Semana que vem estaremos de volta com mais um Voz Ativa, um programa republicano e democrático. Até lá. Roda gigante.